A Bíblia disse, congregando-nos, e tanto mais, quanto veres que se vai aproximando aquele dia. Deveria haver um reavivamento após o outro, e fogueiras da glória de Deus feitas em cada igreja e em cada lugar. Uma grande reunião, onde todas as igrejas com um coração e concordemente se congregassem, e esquecessem sua teologia feita pelo homem, e clamassem a Deus por poder espiritual e discernimento espiritual. Essa é a hora de que precisamos. Posso dizer isto, que Jesus nos deu o dia, como toquei nisso ontem à noite, para conhecer o tempo do fim. Jesus disse, como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Agora, será que o espírito de vocês discerne certo, como aconteceu nos dias de Ló? Lembrem-se, Ló era um tipo dos Estados Unidos. Provou isso. Qual foi o pecado de Sodoma? Foi perversão. E este nosso país americano, as mulheres se degradaram tanto que as fontes naturais dos homens foram pervertidas. Estive em Los Angeles há algumas semanas nos Homens e Negócios Cristãos e peguei um dos seus notáveis jornais e vi que um dos analistas disse que a perversão e o homossexualismo aumentaram 20% em relação ao ano passado. Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma. A polícia e os homicídios e tudo isso estão aumentando o tempo todo. Rapazes que se apartam, vivendo juntos como marido e mulher. Mulheres vivendo do mesmo jeito. Perverteram suas mentes imundas, porque não têm discernimento espiritual. Tudo é luxúria e imundície. E não conseguem se satisfazer nem mesmo um com o outro. Eles nem se casam. Apenas assumem e saem até ficarem pervertidos. Jesus disse que seria assim nos últimos dias. E aqui está. E vocês também se lembram disso nos dias de Sodoma. Qualquer um, vocês, ministros e estudantes da Bíblia, creio que concordariam com isto. O Dr. Scofield e muitos outros concordam. Quase todos os professores, Charles Fuller e tal, dos grandes eruditos da terra, que Abraão representava o espírito, a igreja espiritual. Ló representava a igreja carnal ou natural. Ele estava em Sodoma, em pecado. Ainda assim tinha justiça nele, mas estava se misturando com isso. E lembrem-se, houve 2 pregadores intelectuais que foram pregar em Sodoma. Não fizeram milagre, só os cegaram. E a pregação da cruz cega o incrédulo. É o que as grandes reuniões de Billy Graham e dos demais têm feito. Faz com que piorem. Quando, semanas atrás, Billy Graham mencionou, vocês ouviram, que quando ele andava pela Inglaterra e teve de retirar sua esposa dos parques, onde ele teve um grande reavivamento porque homens e mulheres estavam cometendo atos sexuais abertamente em público, onde ele fez o reavivamento. De que adianta? Não um intelectual. Será necessário fazer descer a ira de Deus e fogo santo do céu para chegar a trazer uma diferença ao mundo, e não haverá. As pessoas estão esperando vir algo grandioso e vocês estão no final do que já veio. Os últimos sinais foram dados à igreja gentia. Os judeus o terão depois que a igreja for arrebatada, mas estamos no fim da era gentia. Agora, encerrando, posso dizer isto. Notaram que tipo de pessoa ficou atrás para falar com a igreja espiritual? Sentou-se de costas para a tenda, e ele, sendo desconhecido, e disse, onde está tua mulher, Sara? E disse, ela está na tenda. Disse, vou visitar-te, Abraão, conforme a promessa que te dou. E ele, Sara, dentro, riu-se consigo. E o anjo disse, por que se riu ela? Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Agora entendem? Entendem por que um ministério como este só pode ir a pessoas do evangelho pleno? Estão vendo aonde chegou? Criei-me em uma igreja batista e fui ordenado pregador batista missionário. Mas quando algo tocou meu coração, tive discernimento de que essa era a palavra de Deus. E ele a manifestou. Disseram-me,
você será um santo rolador, Billy. Ninguém dará ouvidos a tal coisa como essa. Eu disse, se Deus a enviou, Deus prometeu em sua Bíblia, Ele terá alguém para ouvi-la. Isso mesmo, vamos discernir o corpo do Senhor, discernir os tempos em que vivemos. Morreremos espiritualmente se não fizermos isso. E se isto é verdade, e o Espírito Santo está conosco, e temos o último sinal da vinda do Senhor, pouco antes dele vir. Lembrem-se, aquilo foi pouco antes de Sodoma ser queimada, horas antes de ser queimada. Creio que hoje vocês ouviram o que Khrushchev disse outro dia aos americanos. Vocês leram em seus jornais. Aqui está a declaração dele. Se tem discernimento natural, vocês entenderão. Ele disse, se há um Deus, Ele vai varrer o templo e limpá-lo com vocês, cambistas capitalistas. Vocês veem o que isso significa, não veem? E ele está certo. Um pagão, um demônio, um impostor assim, tem de fazer ameaças. Eles ainda ficam dormindo, pecando, bebendo, simplesmente ignorando, pois não tem discernimento espiritual do corpo do Senhor. O dia em que vivemos. Irmão e irmã, a vocês, meus amados, não estou tentando ser parcial. Só estou lhes dizendo a verdade. Sou responsável somente pela Bíblia. E estou lhes dizendo, se creem que sou profeta dele, ou servo dele, creiam que estou lhes dizendo a verdade. O fim está próximo. Quão perto eu não sei, e ninguém mais sabe, mas sei que estamos vivendo nas sombras da sua vinda. Não estão vendo essas ameaças? Vocês veem o que eles têm. A nação está tentando esquecer disso, bebendo, rindo. Não se pode fazê-lo. Estão fazendo isso para evitarem receber o discernimento espiritual que Deus pode lhes mostrar. A escritura na parede, sabemos que está lá. Você pode abafar isso com piadas de Hollywood e televisão, ou ficar em casa e depreciar isso se quiser. Mas um verdadeiro homem ou mulher nascido de novo, que tem discernimento do Espírito Santo, achará seu lugar na igreja, adorando e clamando e fazendo tudo o que está em sua vida para tentar trazer pecadores. Certamente, se é Deus, você deve colocar seu coração nisso, se tem discernimento. Trabalhar, não basta ir e dizer, sim, eu creio, isso é verdade, isso é bom, amém. Ir para casa, vá trabalhar, você tem discernimento. Trabalhe enquanto há luz, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Trabalhe enquanto temos uma porta aberta. Trabalhe enquanto podemos ter reuniões como esta. Vamos trazer nossos entes queridos, trazê-los para o Evangelho. Vamos buscar nossos amigos, nossos vizinhos. Deus morreu por essas pessoas e devemos nos preocupar o suficiente com elas para trabalhar até nossas mãos sangrarem. Iremos vazios se não o fizermos. Como a mocinha aqui em Kentucky que morreu recentemente lá nas montanhas. Havia umas 8 crianças. Uma mocinha com idade intermediária em relação a eles, de uns 12 anos. Suas irmãs e irmãos eram tão preguiçosos que não faziam nada. E sua mãe jazia, morrendo com a horrível doença da tuberculose. E a mocinha esfregava o chão, cozinhava, lavava, cuidava da mãe, enquanto os demais vadiavam, brincavam e iam nadar. Por fim, sua mãe morreu. E então a mocinha teve de continuar, porque nenhum deles trabalhava. E ela trabalhou, e trabalhou, e trabalhou, até por fim contrair a temida doença por desnutrição e não tendo o suficiente para comer e tal. O corpo da mocinha sucumbiu. Ela estava morrendo. Uma professora de escola dominical foi até ela e disse: "Você é cristã?" Ela disse: "Sim, sou." Disse: "A que denominação pertence?" Ela disse: "Não pertenço a nenhuma denominação." Disse: "Então diga-me,
como é que vai se encontrar com Jesus? O que vai lhe mostrar? A que igreja pertence? Ela disse: só vou lhe mostrar minhas mãos. Ele entenderá. Acho que é para isso que ele vai olhar todos nós quando vemos reuniões como as que estão acontecendo aqui. Ele vai olhar para nossas mãos e ver o que fizemos a respeito.